Olá, eu sou Iberê Carvalho, diretor do filme O Homem Cordial. O Homem Cordial conta a trajetória de Aurélio Sá, vocalista de uma banda de rock que está querendo voltar aos palcos, depois de ter feito sucesso até o final dos anos 80. Mas no dia que ele tenta voltar aos palcos, viraliza na internet um vídeo que coloca no meio de uma polêmica e que a gente vai reconstruindo e construindo essa polêmica, acompanhando ele nessa noite virtuosa em São Paulo. E é um filme que fala sobre linchamento, cancelamento, e sobre as desigualdades todas que a gente vive no Brasil. Olha pra cara dele! Tava sabendo dessa porra, Jona? Tô sabendo agora. Dá uma olhada nisso aqui, olha essa merda. Um pai de família morreu e foda-se, né? Hashtag Aurélio Assassino tá bombando. E você? O que você faria no meu lugar? Você não tem como falar do teu filme, da história do teu filme, do que ele se propõe a tratar, sem antes falar da fotografia do Pablo Baião. Porque do início ao fim, aquela pouca profundidade de campo, aqueles rostos sempre muito próximos da tela, eles geram um incômodo no espectador, né? E eu queria entender de você se isso já estava previsto no roteiro, foi algo que o Pablo trouxe, mas como é que é isso para você lançar um filme que, antes de mais nada, ele já incomoda pela fotografia? Uhum. Pois é, a gente encontrou essa linguagem, essa narrativa durante o processo de pré ali. O Pablo é carioca, eu sou de Brasília, e a gente veio fazer um filme todo rodado em São Paulo, né? E a gente ainda não tinha trabalhado junto, a gente foi se conhecer no processo de feitura desse filme, né? E um pouco antes ali de começar exatamente as filmagens, na fase da pré, eu, o Pablo e a Maíra Carvalho, diretora de arte, junto com o assistente de direção, Beto Burdi, a gente se reuniu numa sala e ficou ali discutindo o filme, discutindo temática, discutindo o conceito, discutindo por que a gente queria fazer aquele filme e se munindo de referências e tal. E uma coisa que o filme fala, nosso personagem, ele está vivendo uma situação em que ele está sendo julgado, o tempo inteiro julgado. Ele está no meio de uma polêmica, no centro de um ataque, né, de cancelamento pela internet. Então, a gente se propôs a criar uma câmera que está o tempo inteiro focada nesse personagem, principalmente na primeira metade do filme, né? Uma referência que inclusive o Beto Burdi, nosso assistente de direção, trouxe quando a gente começou a ter ideias. Eles falaram: você já viram O Filho de Saul? É um filme que, se eu não me engano, ganhou melhor filme estrangeiro no Oscar, acho que por ali em 2017, alguma coisa assim. E é um filme também que se passa dentro de um campo de concentração nazista e a câmera está o tempo inteiro colada no Saul. E eu assisti o filme depois dessa nossa conversa e veio a ideia de, cara, vamos fazer algo parecido. O nosso personagem, ele é um cara privilegiado, é um cara que sempre teve tudo, né? Que sempre conseguiu conquistar tudo que quis, nunca, nenhuma característica sua foi limitadora ou foi motivo de dificultar a busca, né, pelas realizações dele. Então, esse cara, como é que esse cara pensa? Esse cara pensa que o mundo gira em volta dele. Ele acha que o mundo gira em volta do umbigo dele. E ainda mais estando no centro de uma polêmica, a gente é levado a crer que tudo que existe ali naquela história gira em volta desse protagonista. Então, os demais personagens, para existirem, precisam orbitarem em volta desse protagonista. Até, né, esse foi o conceito que a gente criou, quem assistiu o filme espero que perceba, até que num determinado momento ele vai adentrando dentro da trama e a gente vai entendendo o que de fato aconteceu, ele vai se encontrando com outros personagens e outras pessoas que estão vivendo um drama muito maior do que o dele, e aí a partir dali a câmera foge dele pela primeira vez. Pela primeira vez a gente tem um plano sem o Aurélio, né, sem o Paulo Micos, e aí o filme passa a ser mais coral, ia trazer mais drama dos outros personagens, ia trazer outras relevâncias, como seria, sei lá, a consciência dele, a percepção dele. Então foi num processo colaborativo dessas quatro cabeças aí, pensando como contar essa história de uma forma onde a narrativa visual tivesse de acordo com a nossa proposta conceitual, tivesse de acordo com a nossa visão de mundo, com o que a gente queria falar. Então eu gosto de trabalhar assim, sabe? Eu gosto de buscar uma forma que esteja de acordo com o conteúdo e vice-versa. E eu achei interessante você falar dessa questão do privilégio, né, do protagonista,
E eu juro que eu não vou dar spoiler, né? Apesar de eu tô com vontade de discutir o final dele, mas para mim o final do filme é uma porrada, assim, para mim é o momento mais violento do filme, né? Porque dá a entender, tomando cuidado para não dar um spoiler aqui, que a vida dele vai continuar mesmo, né? Nada daquilo que acontece no filme, mesmo o mais trágico que for ali, não vai mudar, não vai afetar a vida dele, não vai tirar ele ali daqueles privilégios, né? E eu não sei se eu tinha viajado demais, mas quando você já colocou o privilégio na tua primeira resposta, estou confortável para perguntar. Isso era algo que te movia ali nas entrelinhas, porque o filme não trata disso, né? Diretamente, abertamente, não é o foco principal do teu filme. Mas no final, você dá um soco no estômago da gente ali que está assistindo, né? Quando a gente se propôs a falar disso, quando a gente se propôs a repensar o Brasil, eu acho que assim, não tem como pensar o Brasil sem pensar em desigualdade social. E aí não tem como pensar desigualdade social no Brasil sem pensar na questão racial. Ok, então a gente vai fazer um filme que de alguma forma vai dialogar, vai querer falar sobre a questão racial. De que ponto de vista eu posso fazer esse filme? De que lugar de fala aí, né, eu posso fazer esse filme? Porque eu acho assim, às vezes as pessoas confundem esse conceito do lugar de fala. Eu acho que qualquer realizador pode falar de qualquer tema. Eu acho que não existe uma regra ou um manual assim de que coisas você pode falar ou não. A questão é só que eu acredito é que a gente tem que tomar o cuidado de não se colocar como porta-voz de um grupo ao qual você não pertence, né? Porque você não precisa, a gente não precisa, eu não preciso e nem o grupo precisa que eu me coloque de porta-voz de outro grupo que eu não faço parte, seja mulheres, seja comunidade LGBTQIA+, seja indígenas, né? Eu posso trazer essas pautas, tratar desses assuntos todos em filmes meus, mas não me colocar como um porta-voz desses grupos. Então, a partir dessa reflexão e desse pensamento, que lugar eu ocupo a partir da questão racial? Ao discutir o racismo no Brasil, em que lugar eu ocupo? Eu ocupo o lugar do privilégio, eu ocupo o lugar do opressor, digamos assim, né? Porque o que é o racismo? O racismo é quando um grupo étnico se vê superior e tenta tirar vantagem de outro grupo, né? Então, no Brasil, o principal racismo que a gente vê escancarado aí é o racismo contra a população negra. Eu não sou um homem negro. Então, a partir desse lugar de privilégio, a gente falou, cara, como é que a gente pode falar disso e pode tirar proveito dessa situação para tratar um tema que é importante para todos nós? Porque, assim, nós brancos precisamos falar de racismo. Porque, afinal de contas, nós brancos somos o grupo que cometemos esse crime. Então, o principal grupo, né? Não apenas, não exclusivamente. Então, eu achava que eu acho, e que aí é importante a gente falar dessa questão do privilégio e como abordar isso no filme de forma a trazer mais drama, mais tensão, mais complexidade para essa discussão. Mas eu não acho que o PM ia fazer mal pro menino, não. Meu filho tá sendo ameaçado de morte. É melhor você falar o que sabe antes que a coisa fique pior pra você. Já falei que não sei porra nenhuma desse moleque. Sai daqui, seus filhos da puta! Vambora! Gente, me ajuda, eu vivo! Não, a gente tá aqui, a gente tá junto. Né? E a escolha do Paulo Miklos era óbvia desde o início para você ou não? Porque claro que rola aquela pergunta óbvia, né? De, pô, o Paulo está interpretando também o vocalista de uma banda, etc e tal, e isso, você não põe uma música do Titãs no filme, mas isso, claro, remete também à experiência dele, né? E aí você também coloca o Taíde junto com ele. Eu achei que foi uma combinação muito bacana ali, né? Ele e o Taíde juntos ali, porque a música ali é um pano de fundo, né? A gente não está falando de música também no filme, né? Pois é, o Paulo, ele não foi. A gente pensou no Paulo desde o primeiro tratamento ali do roteiro. Quando a gente começou a escrever o roteiro, a gente pensou no Paulo. Mas não foi tanto por causa do Titãs, confesso. Foi muito mais por causa do Invasor, sabe? O Invasor é que me trouxe assim, a figura do Paulo. E aí, lógico, é um roqueiro, ele também então ele vai saber fazer as cenas de rock, ele vai saber segurar uma guitarra, ele vai trazer
situações ou momentos, assim, só de conversar com ele já mudou um pouco o roteiro, né? Porque ele viveu mais de 40 anos, uma das maiores bandas de rock do Brasil, se não for a maior. Mas não foi por causa disso, foi por causa do Anísio, do Invasor, do Beto Brandi, porque a gente sabia que precisava de um personagem que fosse de um ator que você não sabe se é inocente ou culpado. Ao longo de toda a trama você fica pensando, será que ele é inocente, será que ele é culpado? Tem hora que ele fala, eu acredito, tem hora que ele fala, eu não acredito. Tem hora que ele parece que está sendo sarcástico, tem hora que ele parece que está sendo bonzinho. Ele consegue ser agressivo, mas ao mesmo tempo consegue ser vítima. O Paulo agrega tudo isso. Ele tem uma coisa meio punk, que também era importante para o personagem. Então, foi por conta disso que a gente pensou no Paulo. O roteiro, ele nasceu quando a gente estava falando do tema, discutindo o tema, querendo fazer algo... Já sabíamos o gênero, né, que era um thriller, suspense, mas a ideia do protagonista ser uma pessoa do rock, né, da música, surgiu quando aconteceu aquele episódio no Rio de Janeiro, quando o Chico Buarque estava saindo de um restaurante no Leblon, e aí ele foi abordado por uns 3, 4 playboys lá, que ficaram questionando ele por conta das opiniões políticas dele, era ali mais ou menos perto do impeachment da Dilma, e a galera chegou nele e abordou ele de tudo quanto é lado, enfim, o Chico não se amedrontou e respondeu à altura, e aqueles vídeos viralizaram. Eu mandei aquilo para o Pablo Stoll, que é o co-roteirista comigo, o uruguaio Pablo Stoll, que fez o Whisky, e ele falou, Iberê, tá aqui, tá, esse é o mote, vamos nessa aqui, vamos nisso aqui. E aí a gente foi conversando sobre estrutura narrativa, e ele trouxe, você já viu After Hours do Scorsese? Aí eu não tinha visto, eu falei, não, vamos fazer o filme numa noite só e tal, não sei o que. Foi esse processo criativo, né? Que eu contando assim, parece que tudo aconteceu em uma conversa, mas foram meses de tentativa e erro. Não, eu acho que essa ideia de que tudo se passa ali numa noite só, ela é muito reforçada também pela montagem, né? Eu mandei uma mensagem para a Nina Galanternick, que assina a montagem do filme, falou: vou entrevistar o Iberê ali. Eu falei, adorei a montagem do teu filme. Porque, para mim, de novo, é mais uma montagem que é raro encontrar no cinema brasileiro. Acho que eu sou muito crítico em relação ao tipo de montagem que a gente faz do nosso cinema. E eu acho que a Nina e você fizeram um trabalho de montagem não óbvia, né? Porque vocês estão indo para um caminho, de repente a montagem te leva para outro, né? E eu achei muito inteligente da parte dela não ter seguido os caminhos óbvios, digamos assim, da montagem, né? Tem muito pick-up ali, tem muita situação que às vezes numa sala de aula, ali numa aula de teoria da montagem, o professor vai falar, pô, mas isso está errado, nunca façam isso. Ou ela vai lá e faz. E eu acho que traz algo a mais para o filme também, né? Você participou desse momento, né? Você estava junto dela ali. Como é que foi a montagem desse filme? Não, ótima pergunta. Legal a gente falar da montagem, porque desde antes da montagem, ainda na etapa de filmagem, a gente foi entendendo que esse filme precisava do erro, aquilo que é considerado erro na academia, né, da linguagem cinematográfica, assim. Eu lembro que, voltando um pouquinho antes de falar da Nina, falar um pouco ainda do Baião, Pablo Baião, fotógrafo, ele falava assim para mim, Iberê, eu tô com a câmera na mão aqui, se você der uma orientação para os atores, para eles irem para um lado em vez de ir para o outro, não me fala, não me avisa. Porque é bom eu ser surpreendido na hora, porque daí a câmera não vai estar tão precisa, ela não vai antecipar nenhum movimento, não vai dançar junto com eles, ela vai estar meio perdida, e a gente não pode, essa câmera ela não harmoniza com o elenco, essa câmera ela se perde com esse elenco e vai atrás, e corre atrás, e está sempre alguns segundos atrás, né, e tentando recuperar a ação. Então, a partir desse conceito, que na hora que ele falou assim, caiu a ficha, porque esse processo de fazer um filme é um processo contínuo, assim, criativo, né? Então, nessa hora eu entendi, eu falei, é isso, é por aí, assim, a gente não tem que... Esse filme não pode se dar... Como a gente está falando de uma situação, assim, que é esse momento onde o fato não importa, o que importa são as versões do fato, né? Nesse mundo da internet, o que importa não é o fato, são as versões do fato, é a pós-verdade. Então, a gente nunca fica sabendo completamente o que aconteceu, a gente sabe fragmentos do que aconteceu de diferentes pontos de vista. Então, essa construção, ela não poderia ser totalmente certinha, bem quadrada, bem como se fosse ensaiada.
E esse processo ele se deu para todo mundo na equipe, inclusive na montagem. Quando a gente foi para a montagem, a Nina, a gente fez um processo que eu gosto de fazer, que é deixar o montador, ou a montadora, no caso, sozinha com material. Ela ficou sozinha no Rio de Janeiro com material e, e fez um primeiro corte. E aí, só depois disso, isso deve ter demorado uns 2, 3 meses depois do fim das filmagens, aí foi aí que eu fui para o Rio de Janeiro e fui lá e sentei com ela e assisti. A gente assistiu tudo. Eu lembro até que a gente assistiu de manhã, depois a gente foi almoçar junto, depois voltamos para a ilha. E aí, a partir daí, a gente estava mais junto. E, e a gente fez alguns testes de audiência, mostrava às vezes para a mãe da Nina, para as amigas da mãe da Nina, para pessoas de idades completamente diferentes, assim, para sentir como é que o filme estava chegando, estava batendo, e para tentar sair desse lugar meio óbvio, assim, buscando esse estranhamento, mas sem perder uma coisa que eu acho que a gente alcançou, que era fundamental, que é essa construção de um clima de thriller, né? Sem perder a construção da atmosfera tensa. E aí a Nina foi muito genial, assim, muito precisa em conseguir cortar os planos sequências do Pablo Baião sem descaracterizar os planos sequências, sem deixar com que os planos sequências virassem, se perdessem completamente. Então a sensação de um filme fluido, a sensação de que você está vendo um grande plano sequência de uma única noite, um plano único numa noite, e a gente cortou pra caramba, picotou um monte de coisa, tem cena super picotada, mas a sensação é de fluidez, a sensação é de que você não tá perdendo nenhum tempo da ação dos personagens, né? A sensação é que não tem elipse temporal ali na vida deles. A não ser quando tem realmente um pulo espacial, assim, né? Eles estão ali conversando na frente de uma locação, daqui a pouco estão no carro. Tirando isso, a sensação é de que você tá o tempo presente com eles, com a câmera de celular grudada nos caras. E o teu filme é uma outra coisa interessante, eu até tirei essa dúvida antes da gente gravar a entrevista. Vocês levaram o prêmio da crítica, né, no Festival de Gramado em 2019. E o filme chega agora aos cinemas em 2023, né? Você foi, então, afetado, claro, diretamente aí pela pandemia, né? Mas além da pandemia também teve outras coisas, né? Continua sendo muito difícil lançar um filme no Brasil. É a pergunta que eu gosto de fazer, né, para os realizadores, porque tem casos aí de filmes que levam 10 anos para chegar no cinema, né? E no teu caso foram longos aí 4 anos, né, de pandemia, de governo Bolsonaro, né? Como é que foi esse momento para você? Pois foi um momento muito angustiante, assim, porque quando veio a pandemia, a gente já estava pronto para lançar o filme, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil, né, com a nossa distribuidora internacional. E aí veio a pandemia e parou tudo. Naquele momento, lógico que eu ficava preocupado, que eu ficava chateado, inclusive a gente perdeu vários festivais que selecionaram o filme, festival na Rússia, estava tudo certo para eu ir para a Rússia, imagina, nunca fui para a Rússia, ir para um país completamente diferente, assim, para mostrar o filme, ia ser uma honra, mas tudo cancelado. No primeiro momento você fica chateado, mas estava acontecendo tanta coisa, tanta gente morrendo, que o meu drama era o menor dos problemas, né? Eu não me sentia nem no direito de ficar muito, muito revoltado. Mas aí a pandemia foi passando, foi abrindo, os cinemas voltaram a funcionar, ainda que com um número reduzido de pessoas, uso de máscara, e foi voltando. E a gente começou a acreditar, agora acho que já dá, talvez já dê para a gente lançar. Isso 2022, final de 2021, início de 2022 e tal. Mas acontece, cara, que a gente estava vivendo um governo que elegeu a cultura como inimiga e não queria fazer nada. E paralisou completamente os processos na Ancine. Assim, a Ancine ficou completamente paralisada. Eu não tenho dados para te afirmar que houve censura no caso do nosso filme, mas um filme que ganhou um edital de distribuição em 2019, só recebeu o recurso, cada hora era uma coisa, assim, cada hora era um comunicado de inadimplência que a gente falava, tá vencido tal certidão. Você fala, mas venceu porque eu mandei ela, ok, vocês demoraram pra gente, você vai e manda de novo, o negócio fica parado até vencer de novo. E aí, de repente, a gente muda o governo, a gente recebe o recurso, que foi aprovado em 2019, eu não acho que é coincidência, sabe? Então, assim, se lançar um filme no Brasil sempre foi difícil, lançar um filme na era Bolsonaro era impossível, praticamente impossível, ainda mais um filme que tem uma temática como o nosso. A gente viu aí o filme do Wagner Moura, enfrentou dificuldades parecidas,
Então, o Marighella, né? Mas sempre vai ser difícil, porque a gente vive num país que não regula a nossa exibição, né? A Ancine, ela não cumpre muito como eu acho que deveria, essa parte de regulação do mercado exibidor, porque assim, a gente poderia ter, por exemplo, um limitador para um único filme ocupar em salas de cinema. Porque isso que eu estou dizendo aqui não impediria ou afetaria o direito de qualquer pessoa de querer ver determinado filme. É porque até um determinado número de salas, o filme está acessível para todo mundo que quer assisti-lo. Depois daquilo, é apenas uma atitude predatória de mercado para tirar os outros filmes do cinema. Você vai no multiplex e está lá o mesmo filme, seja Vingadores ou qualquer que seja, ocupando, sei lá, 6 das 7 salas, ou as 7 salas, né? Não precisava. Se ele estivesse ocupando a metade, ou até um pouco, 60% da sala, já era suficiente para todo mundo que quer vê-lo e ainda sobrar alguma coisa para os outros filmes, né? Ou seja, resguardar o direito de quem quer ver outro filme. Não estou nem falando do ponto de vista de produtor, estou falando do ponto de vista de quem vai ao cinema também, né? Como se você quiser sair para jantar e só tem hambúrguer, não tem mais nada. Se eu quiser comer uma pizza. Então, assim, a gente tem que regular o mercado. Então vai ser sempre difícil lançar filme no Brasil num país que não tem um mercado regulado protegendo o seu próprio cinema. E você sabe que isso que você está contando, né, me fez lembrar, ano passado, eu e minha esposa, a gente fez uma viagem para a Europa, que também a gente não viajava desde antes da pandemia, e o Top Gun, o Maverick, estreou quando a gente estava em Paris. Aí eu falei, pô, vamos no cinema aqui, vamos ver filme no cinema. A gente não conseguiu, porque o filme não estava, poucas salas exibiam ele, porque a França é um dos países que mais regulam a exibição dos filmes. Majoritariamente as salas têm que exibir filmes franceses, e aí eu olhava assim no jornal, falei assim, caramba, e geralmente eram salas longe pra caramba, sabe? O que acontece no Brasil com filmes brasileiros, acontece na França, por exemplo, com filmes não franceses, né? Uhum. As principais salas exibem os filmes franceses. Se você quer ver um filme Hollywood, você vai ter que ir lá pro bairro longe pra caramba, distante, pegar 2, 3 baldeações de metrô. Então, o que você fala nada mais é do que já acontece na Europa, já acontece em muitos outros. Isso. E eu nem defendo, sabe? Eu nem defendo que seja assim. Acho que a gente não está pronto ainda. Acho que a gente não está pronto para ser igual à França. Mas poderia ter uma mínima regulação para que a gente tivesse uma oferta maior para o público e uma defesa de mercado. Todos os mercados se defendem, né? O mercado automobilístico se defende, o mercado do agronegócio se defende, todos os mercados defendem a produção local, né? Porque senão quebra, senão a indústria quebra. E é a mesma coisa no nosso caso. Então, é sempre difícil lançar. O nosso filme chega 11 de maio nos cinemas e espero chegar num número considerável e nas principais capitais. Agora, o tanto de tempo que a gente vai ficar nas salas vai depender do resultado da primeira semana. Então, por isso que é tão importante que as pessoas assistam o filme na primeira semana, para que ele fique mais uma semana. Porque o que eu escuto, por exemplo, quando eu lancei o último Cine Drive-In, meu primeiro longa-metragem, as pessoas falaram assim, pô, mas quando eu fui tentar ver, ele já tinha saído. E eu falei, pô, mas o último Cine Drive-In foi ótimo, ele ficou 6 semanas em cartaz, você esperou 6 semanas para ir querer ver, né? Então, assim, o ideal é ver na primeira semana, porque isso faz com que os filmes ganhem ainda uma sobrevida. Essa é a prova que vocês têm contra mim? Eu te mato, sua vaca! Vocês estão na frente da minha casa! Eu exijo saber o que está acontecendo aqui. Você exige. É disso que a gente está sendo acusado? Conheço esse cara. Claro que você conhece. O que esse cara quer? Tá querendo armar pra cima de mim, é isso? Sabia que Matheus está desaparecido? A polícia não tá interessada em achar o meu irmão. Você acabou de assinar sua sentença. Foi você que cavou a própria cova. A casa caiu, caralho. Vai matar ou morrer, bicho. Você sabia que o cara era a polícia? Você quer me ajudar? Então você traz meu filho vivo. Aí, moleque! O ladrão! Cadê meu irmão?